Muito bom dia para você aí de casa nessa terça-feira, 7 de agosto. Começamos agora para todo o Brasil mais uma edição do RF com você. E confira neste momento os destaques do dia. Preso suspeito por morte de policial em comunidade de São Paulo. Homem executado com tiros de fuzil após sair de bar. Mulher grávida é morta pelo próprio marido no Rio de Janeiro. Casal transforma plástico recolhido de oceano em próteses. Veículos de imprensa fazem parceria com Justiça Eleitoral para evitar fake news. E pesquisadores descobrem bactérias que podem produzir biodiesel. O RF com você está apenas começando. Apenas começando, sempre com muitas notícias para você aí de casa, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você os riscos de procurar por sintomas ou até remédios em sites de busca na internet. Você faz isso? Costuma fazer isso? Sempre dá aquela conferida antes de falar com o médico? Então fique ligado no programa de hoje, viu? E vamos então para as notícias do dia. A polícia de São Paulo prendeu um suspeito pela morte de uma soldada. O corpo dela foi encontrado em um carro. A justiça já está avaliando se há indícios suficientes para manter na cadeia Everaldo Severino Félix, conhecido pelo apelido Sem Fronteiras. O que você sabe sobre o caso? Eu não sei de nada. Quem que participou do caso? Não sei de nada, senhora. Até agora, ele é o único detido por envolvimento no assassinato da soldado Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. O pedido de prisão temporária é de 15 dias. Ele jogou 3 aparelhos de telefones celulares que estava com ele, que estava consigo, numa privada. Talvez para esconder alguma informação. Esses telefones foram resgatados por nós. O corpo da soldado foi encontrado no porta-malas deste carro depois de uma denúncia. Ela estava a pouco mais de 8 quilômetros do local onde foi vista pela última vez, na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A soldado foi executada com 2 tiros a queima-roupa. Ela vestia a mesma calça camuflada que estava no dia do desaparecimento. Foi feita a perícia no veículo, nas roupas dela e nela com relação ao encontro de digitais. Juliane dos Santos Duarte tinha 27 anos e estava há 2 na Polícia Militar. As buscas por Juliane duraram 5 dias. Os policiais percorreram vielas e barracos da comunidade à procura de pistas. A polícia ainda trabalha para identificar quem aparece nestas imagens abandonando a moto de Juliane em Alto dos Pinheiros, na zona oeste da cidade. Os peritos colheram impressões digitais, mas até agora ninguém foi preso. A moto foi encontrada no final da tarde de sexta-feira, também depois de uma denúncia. A soldado foi a uma festa na casa de amigos dentro do bairro. À noite, ela e alguns colegas saíram para comprar cerveja. No bar, o celular de um deles foi furtado. Nesta hora, Juliane revelou ser policial e pediu para que ninguém saísse até que o aparelho fosse devolvido. Minutos depois, 4 homens chegaram armados com capuz e renderam Juliane. Testemunhas disseram ter ouvido tiros, logo depois que a policial foi levada. E um homem foi executado com tiros de fuzil após sair de um bar na capital paulista. A suspeita é de que ele tenha envolvimento com uma facção criminosa. A vítima estava neste carro prata que foi parado pelos bandidos no cruzamento destas 2 avenidas na zona leste de São Paulo. O Eberton Araújo da Conceição, de 34 anos, morreu na hora. Outros 2 homens estariam junto com a vítima no carro. Neste áudio, um deles conta que foi obrigado a correr. Só falou pra mim, pro Gustavo, vai, sai fora. E rajou, parça. Deu uns 5 tiros nele, parça. O Eberton estaria voltando de um bar. Este vídeo foi postado em uma rede social pouco antes do crime. Ele tinha passagens pela polícia. Na mesma região, outro criminoso ligado à quadrilha, Wagner Ferreira da Silva, foi executado em fevereiro. O crime aconteceu em frente a um hotel. Dias antes, um dos chefes da facção, Rogério Jeremias, o GG do Mangue, havia sido assassinado no Ceará. Também na Zona Leste, um carro foi atingido mais de 70 vezes por tiros de fuzil. No circuito de segurança, um homem aparece atirando e depois se afasta. Em seguida, volta e atira novamente. Cláudio Roberto Ferreira, de 38 anos, conhecido como Galo, morreu na hora. Ele é apontado como integrante de uma facção criminosa paulista, que age dentro e fora de presídios. Segundo a polícia, as mortes apontam para um confronto entre grupos rivais dentro da facção.
A morte de Weberton está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios, o DHPP. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Bom, e mais um caso de violência contra a mulher. O homem que matou a própria esposa grávida no Rio de Janeiro se entregou à polícia e confessou o crime. Anderson Trigueiro se entregou na sede da Divisão de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Só contou isso, que ele estava tomando alguns remédios, tarja preta, e que acha que isso pode ter alterado um pouco a cabeça dele, a consciência dele. Na madrugada, familiares da vítima chegaram à delegacia para prestar depoimento. 5 testemunhas, entre parentes da mulher e do marido, já foram ouvidas. O mais importante que a gente queria era que ele se entregasse, graças a Deus ele se entregou. Anderson confessou ter matado a mulher. Simone Silva foi encontrada desacordada no quarto da casa com indícios de asfixia. Ela foi socorrida por policiais, mas já chegou morta à unidade de pronto atendimento. Policiais fizeram uma operação para tentar encontrar o suspeito. Houve confronto e um PM da UPP foi baleado na perna. O policial foi internado no Hospital Central da Polícia Militar e não corre risco de morte. De janeiro a junho deste ano, o Rio registrou 37 casos de feminicídio, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP. O número de tentativas é ainda mais preocupante. Foram 138, um aumento de 15,97% em relação ao mesmo período do ano passado. Fora os casos que, por medo, não são registrados. A vítima estava grávida, os familiares disseram que ele estava com a menina estava com 2 meses de gravidez. Portanto, ele também, além do feminicídio, vai responder por aborto, que ele tinha conhecimento dessa gravidez, certamente. E outro feminicídio continua sob investigação, o da advogada Tatiane. O Ministério Público quer que o agressor permaneça preso. Para os promotores, Luiz Felipe agrediu Tatiane e depois a arremessou da sacada do apartamento. O Ministério Público considerou que a morte foi por motivo fútil, para encerrar uma discussão. Os promotores pediram também que a Justiça caracterize a morte como feminicídio, crime de ódio contra a mulher. Luiz Felipe foi denunciado também por fraude processual, por ter levado o corpo de Tatiane para o apartamento e limpado as manchas de sangue. E ainda por cárcere privado, por impedir que Tatiane ficasse longe dele ao tentar fugir. O Ministério Público pediu que Luiz Felipe permaneça preso por considerar que ele demonstrou comportamento agressivo e perigoso. Tatiane foi encontrada morta depois de cair do 4º andar do prédio onde o casal morava, em Guarapuava, na região central do Paraná. O biólogo nega ter matado a esposa. A gente passa até mal revendo essas imagens, né? E continua a investigação sobre os ataques criminosos a prédios públicos e a policiais militares em Santa Catarina. O policiamento foi reforçado no estado. Os ataques começaram na madrugada de sábado e só terminaram na manhã desta segunda-feira. Na base da PM, em São José, mais de 40 marcas de tiros. A guarita do centro administrativo, 2 casas de policiais em Palhoça e viaturas também foram atingidas. Por enquanto, ninguém foi preso. Em alguns locais, houve troca de tiros. Um bandido morreu e outro está hospitalizado. A PM acredita que a sequência de ataques foi uma represália à morte de um líder de facção e de outras ações de combate aos grupos criminosos. Nós estamos focando em 3 eixos. Primeiro, fortalecendo a inteligência para antecipar eventuais novos casos. Segundo lugar, fortalecendo o esquema que nós montamos para que os casos que porventura ainda aconteçam sejam rapidamente reprimidos. E terceiro, buscar a autoria através da Polícia Civil em especial, mas com a colaboração de todas as inteligências, para responsabilizar os autores. E continua internada a paciente que teve o intestino perfurado durante um procedimento estético no Rio de Janeiro. Ela prestou depoimento dentro do hospital. Já são 20 dias lutando pela vida. Gabriela Nascimento Moraes, de 23 anos, passou boa parte desse período no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.
Ela foi internada no dia 18 de julho após sofrer complicações causadas por uma lipoaspiração feita pela médica Geisa Leal Correia. No procedimento para tirar a gordura abdominal, a jovem teve o intestino perfurado. Gabriela foi submetida a 2 cirurgias, uma delas para retirada de parte do intestino. Ela passou bem e foi para o quarto. Com a melhora do estado de saúde da jovem, a polícia esteve no hospital para acolher o depoimento dela. Ela contou pra gente com detalhes todos os passos, né? O dia a dia da cirurgia, o dia a dia do pós-cirúrgico, os remédios que ela usou, a maneira como o procedimento foi feito, né? De acordo com as investigações, a médica, num primeiro momento, não admitiu o erro e receitou uma lista de antibióticos e anti-inflamatórios a Gabriela. Como as dores não passavam, a estudante foi internada às pressas. Lamentável, um erro, na verdade, que quase custou a vida da Gabriela. Numa mensagem de áudio enviada a Gabriela dias depois do procedimento, ela reconheceu a falha durante a lipoaspiração. Isso é muito desagradável, né? É um acidente. Por que é um acidente e não um erro? Porque não era o local de ter uma hérnia ali. A médica Geisa Leal Correia não chegou a fazer residência na área de cirurgia plástica e, por causa disso, não poderia realizar procedimentos desse tipo nas pacientes. Ela também é investigada pela morte de Adriana Ferreira Pinto, de 41 anos. Ela realizou uma lipoescultura com Geisa no dia 16 de julho e morreu 6 dias depois. E funcionários do hospital em que uma idosa morreu por falta de atendimento prestaram depoimento à polícia. Eles saíram do local sem falar com a imprensa. A primeira a deixar a delegacia na Penha foi a médica Maria de Fátima Bartolo. Ela era a chefe do plantão que atendeu Dona Irene Bento e seria responsável por dizer que o estado de saúde da paciente não era grave e que ela deveria procurar uma UPA. A outra médica ouvida pela polícia foi Ana Paula de Araújo Noronha, a mesma que aparece mexendo no celular nas imagens feitas pelo filho de Dona Irene. Ela também saiu sem falar com a imprensa. Além das 2 médicas, prestaram depoimento nesta segunda-feira uma enfermeira, 2 atendentes, um vigilante e parentes da paciente. A equipe médica do Hospital Getúlio Vargas está sendo investigada por homicídio culposo. A polícia apura as responsabilidades sobre a omissão de socorro e negligência que resultaram na morte da dona de casa de 54 anos. Por quanto tempo vai esperar isso? Tá tudo gravado aqui. A mãe tá torcendo de dor ali em cima ali. Quer saber se dá pra socorrer ela ali, cara? Não, o médico já tá lá em cima. Não tá não, tá lá já. Aqui, a médica tá aqui, ó. O celular e a pessoa lá quase morrendo. Depois de ser examinada pela doutora Maria de Fátima, Irene foi levada pelo filho para a UPA da Penha. Dona Irene teve uma parada cardiorrespiratória que durou 30 minutos. Após massagem cardíaca, ela foi transferida de ambulância para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. Cerca de 20 minutos depois de retornar ao HGV, Dona Irene morreu. Uma comissão de intervenção montada no Hospital Getúlio Vargas determinou a demissão de todos os funcionários envolvidos no atendimento da paciente Irene. Vai reavaliar os protocolos assistenciais e de classificação de risco da unidade. A família da paciente vai processar o Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social Pró Saúde, responsável pela administração do Getúlio Vargas. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, um superintendente e um assessor de comunicação do município sofreram um acidente de trânsito em Campinas, na Avenida Bandeirantes, na tarde de ontem. Apesar do susto, não houve feridos. De acordo com a prefeitura, o táxi onde a equipe estava foi atingido por um caminhão quando a equipe seguia para o aeroporto de Viracopos. E a DIG de Campinas solicitou as prisões temporárias de 2 suspeitos por envolvimento no latrocínio de morte de Amarildo Sufi, de 52 anos, que trabalhava como motorista pelo aplicativo Uber.
Os suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal após a denúncia de uma briga em uma pensão. De acordo com o delegado responsável pelo caso, um dos suspeitos ouvidos confessou ter solicitado uma corrida via aplicativo pelo celular da namorada. A polícia suspeita ainda que outras pessoas teriam participado do crime. Bom, daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Se você já me mandou sua selfie, fique de olho. Se você mandou ontem, vou mostrar daqui a pouco, porque não tive tempo ontem, né? Então você vai aparecer daqui a pouco em algumas participações. Pode colocar na tela. Beijão pro Moisés, lá de Minas Gerais. Super beijo, Moisés. Ótima terça para o Danilo. Beijão, Danilo. Pacatuba. O Hernani, lá da Paraíba, Catolé do Rocha, beijão. Elisete, participação do Rio Grande do Sul, beijão, viu, Elisete? Ótima terça para o Diogo, lá do Tocantins, Natividade, beijão. Micaele e Irismar, lá do Pará, super beijo para vocês, viu? Acompanhando o RF com você também, a Rosicleide, lá do Ceará, beijão. Deda e Riquelme, que bebê lindo, lá de Pernambuco, super beijo para vocês. Ótima terça para o Everaldo da Bahia, beijão, Everaldo. Para Marli também, lá da Bahia, Paratinga. Eliana da Bahia também, temos muitas participações da Bahia, super beijo para vocês, viu? Varlem Mineiro participando aqui do RF com você, assistindo o RF com você na hora do almoço. O Alfredo, lá de Sergipe, beijão. Indiaroba, super beijo. Vou conhecendo aqui as cidades do Brasil, né? O Júlio de Curvelo, Minas Gerais, ótima terça. Tauã e Tauane, devem ser gêmeos, né? Beijão pra vocês, viu? Lá da Bahia, Teixeira de Freitas. Super beijo da Tia Mar. Silvânio, de Sergipe, acompanhando hoje o RF com você. Beijão. Quer mandar sua selfie? Pode anotar, as participações já estão chegando aqui. Daqui a pouco eu mostro mais fotos pra vocês, viu? 19971024854. Fique ligadinho aqui comigo no RF com você até a 1h da tarde. Vamos ver o clima, como amanheceu aí na sua cidade aqui. Frio, mais um dia, viu? Ai, como eu sofro. Olha, em Limeira, pelo menos não vai chover hoje, mas o dia está nublado, viu? Com mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Campinas também, dia promete ser nublado, com nuvens, com mínima de 13 e máxima de 23 graus. E em Assis, interior paulista, sol entre nuvens. O sol aparece por lá em Assis, com mínima de 12 e máxima de 24 graus. E continuamos com as notícias do dia. Distúrbios do sono podem começar desde a infância. Você saberia identificar esse problema no seu filho, por exemplo? É possível, viu? Olha só. No quarto da Esther, esta cena é comum. Todas as noites são horas que Cássia precisa ficar com a filha no colo até a menina pegar no sono. Hoje o que funciona e que ela dorme, não com tanta facilidade, é o colo. E durante o dia, assim, às vezes que eu consigo colocar ela para dormir, normalmente é ninando no braço. E tem vezes que ela quer dormir até com o meu barulhinho assim. Já durante o dia, a mãe percebe que a má qualidade das sonecas influencia no humor da criança. É assim. E muitas vezes, aflita ao ouvir o choro, logo coloca a filha novamente nos braços. Muito. Eu tenho a impressão que ela está sofrendo. O choro dela, eu não sou nem um pouco tolerante com o choro dela. Mas para os especialistas, essa tentativa de resolver tudo no colo é uma armadilha. E nessa fase, isso já pode gerar maus hábitos no bebê. A gente tem a criança que só dorme mamando, a criança que só dorme ninada no colo. A gente tem casos mais crônicos de criança que só dorme no carro. A partir do momento que você consegue adaptar para uma criança a rotina ideal para a idade dela, ela já vai sentir benefícios durante o sono. Uma das consequências da falta de rotina já nos primeiros meses de vida é a chamada insônia comportamental. E ela pode se refletir futuramente no descanso e na saúde física e mental da criança. A gente vai ter uma dificuldade de você iniciar o sono, né, de conciliar o sono que a gente chama, e associação com despertares noturnos.
A insônia comportamental atinge de 20% a 30% das crianças até os 5 anos. E o sono perdido dificulta a reposição de hormônios importantes na infância, como a melatonina do sono, a leptina da saciedade e o GH do crescimento. Alguns dos impactos são o déficit de atenção, a hiperatividade, problemas de aprendizado, depressão e ansiedade. A mãe do Heitor sabe bem como é isso. Tem noites em que ele está agitado e não quer dormir de jeito nenhum. Dá trabalho fazê-lo dormir porque ele gosta de se deixar, ele quer ficar acordado até 10, 11 horas da noite. E aí, o que a mamãe fala pra você? Dormir! E aí você obedece, vai dormir? Não! Por mais desgastante que seja, ela diz que é muito importante os pais não desistirem de estabelecer uma rotina para os filhos. O hábito ajuda muito, porque aí eles conseguem dormir, o sono já vem naturalmente. Voltando à casa da Cássia, a consultora do sono fez algumas observações para que os hábitos da Esther não se transformem em um quadro de insônia comportamental. Só vai pegar ela se ela chorar. Se ela vier chorar, você acalma ela no seu colo. Quando ela ficar sonolenta, você devolve. Aí acalma e devolve. Enfraquecer um hábito e instalar um novo pode levar até 30 dias. Tem que ser consistente, todos os dias igual e não desistir. Persistência e paciência é o que vai demandar. E atenção com os filhos, né? Bom, um casal americano em parceria com profissionais do Brasil criou aí um projeto de limpeza dos oceanos. Eles recolhem plásticos jogados no mar e criam novos produtos, como próteses para pessoas que precisam. A cada ano, 8 milhões de toneladas de plástico são jogados nos oceanos. E a situação pode piorar. Segundo um relatório britânico recém-divulgado, a quantidade de plástico nos oceanos deve triplicar até 2025. Foi por causa desses números tão assustadores que Laura e Chris decidiram resolver 2 problemas com uma única solução. Eles transformaram a casa em uma instituição de caridade que recicla plástico dos oceanos. O material é transformado em próteses para pessoas carentes em todo o mundo. Eles saíram recolhendo garrafas plásticas pela praia e fizeram os primeiros investimentos do próprio bolso. Compraram esta máquina de impressão 3D. Com designers brasileiros, criaram o site, logomarca e toda a identidade visual do projeto. Chris conta que não esperava que o projeto fosse crescer tanto. A ideia inicial era ajudar apenas uma criança e retirar um pouco do plástico que o casal via nas praias do estado de Washington, onde mora. Mas agora está se tornando um projeto internacional e temos parceiros em muitos países que querem ajudar. Fala empolgado. O projeto Milhões de Ondas, como é chamado, começou há 4 meses e funciona da seguinte forma. O plástico recolhido nas praias é picado e depois passa por um triturador. Em seguida, a mistura vai para a máquina de impressão 3D. Ela é capaz de produzir próteses perfeitas. Depois, basta localizar as pessoas que precisam das próteses. O projeto já entregou 18 próteses para crianças carentes. Nesse momento, o casal está produzindo outras 10 e ainda há uma lista de espera com pelo menos 15 novos pedidos. Para se ter uma ideia, para cada prótese de mão são usadas 30 garrafas plásticas e ela leva 24 horas para ficar pronta. Hoje o projeto já é 100% financiado por doações que são feitas pelo site. Nós nem tínhamos experiência com isso, só sabíamos que era uma boa ideia e estávamos cansados de não fazer nada. Então decidimos agir. Queremos mostrar para as pessoas que é possível fazer uma mudança se estivermos dispostos a isso, diz Chris. Com o projeto ganhando cada vez mais visibilidade, Chris espera ver mais resultados como este. Abe tem 9 anos e é só sorrisos com a nova mão, toda colorida e 100% reciclável. Bom, os drones têm se tornado grandes parceiros do homem do campo. É isso mesmo. Dá para monitorar a plantação e até tocar a boiada, viu? Todo mundo de olho no céu. A estrela da tarde é um aparelhinho branco de pouco mais de 1 quilo, controlado por rádio. O drone é capaz de gravar imagens com nitidez profissional. E essa turma tem a máquina na mão pela primeira vez.
Quando você chega aqui, a vontade de voar é grande e a gente acaba dominando. Primeiro é um êxtase, né? O coração bate a 1000 e a gente fica com aquela situação e você tá filmando, é interessante. O grupo fez 3 dias de aulas teóricas antes de encarar o aparelhinho voador. Ele precisa saber o que a ANAC define, né? Como que ele registra o drone, os tipos de drones e também as manobras básicas de voo. Esses drones custam entre 3 e 7 mil reais. Uma mixaria em comparação com outros equipamentos da zona rural. A relação custo-benefício dele é excelente, porque na parte de mapeamento mesmo, até o surgimento dos drones para a aerofotogrametria, eram utilizados aviões, helicópteros ou satélites. O aparelho é muito útil numa fazenda porque pode gravar imagens com muita nitidez de uma plantinha pequena como essas aqui, ou voar muito alto e enxergar áreas bem grandes. Posso mapear minha propriedade, ver como que está a vegetação. Lá tem uma questão da incidência de incêndios, por exemplo. Eu posso ver onde que está o incêndio. Dá para a gente ir nessas regiões de difícil acesso, até com o cavalo. A gente pode sobrevoar com um drone e achar um animal perdido. Além de pecuaristas e agricultores, também participaram do curso de pilotagem de drones policiais militares. O Sindicato Rural de Hidrolândia doou um aparelho para ajudar a PM a monitorar as fazendas da região. Aconteceu, por exemplo, algum problema em alguma propriedade rural. Até ele chegar lá e descobrir o que está acontecendo, o drone já faz esse trabalho para eles. O Grupo Record assinou um termo de compromisso com a Justiça Eleitoral para combater as chamadas fake news. O acordo foi firmado também com outros veículos de comunicação. O termo de parceria prevê a cooperação entre a Justiça Eleitoral e as emissoras de televisão para combater as fake news, as notícias falsas nas eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, assinou o documento elaborado em parceria com a presidência da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. O vice-presidente de jornalismo do Grupo Record, Douglas Tavolaro, esteve no encontro como representante das emissoras da Abratel. O combate às fake news, que parecia ser impossível, hoje ele é mais do que possível. Ele é palpável, o resultado que já causou essa nossa atuação preventiva. O ministro destacou que o assunto preocupa a Justiça Eleitoral, que quer evitar a manipulação de notícias falsas que têm rápida divulgação na internet e são compartilhadas milhões de vezes. Um fenômeno que já prejudicou as eleições em outros países. O eleitor tem que ter, assim, informações fidedignas para poder escolher o seu representante. E a desinformação, ela gera um estado de dúvida, conduzindo o eleitor a que ele dê um voto que não seja tão consciente quanto aquele que se pretende. Os veículos de comunicação são fundamentais para combater o fenômeno das fake news, que leva à desinformação. O jornalismo de boa qualidade vai atrás das notícias, verifica se elas são verdadeiras, ouve especialistas. Só com essa transparência, o eleitor poderá ter a liberdade de escolha sem interferências. Isso é uma obrigação nossa, isso é uma obrigação dos veículos, tratar a notícia com seriedade, com respeito e em respeito principalmente aos ouvintes, aos telespectadores e aos leitores. Bom, e a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do estado com a Venezuela ou limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. Os venezuelanos em Roraima não concordam com a decisão de fechar a fronteira até que o governo intensifique a interiorização. Por esse processo, os imigrantes são levados para outros estados do Brasil. A Justiça também proibiu a exigência de passaporte válido para os estrangeiros terem acesso ao Sistema Único de Saúde. Na prática, eles vão ficar sem atendimento pelo SUS. No maior hospital de Roraima, que fica na capital Boa Vista, cerca de 60% dos atendimentos são para venezuelanos. Esse número é ainda maior nas unidades básicas de saúde, passa dos 70%. A decisão determina também a vacinação obrigatória de venezuelanos que já estejam no país e proíbe o uso do posto fiscal da fronteira para inspeção de bagagens e controle de pessoas. Eudimar chegou há 7 meses a Roraima para ter o bebê. Disse que a irmã deve chegar na próxima semana. A imigrante lembra que a maioria dos venezuelanos está fugindo da fome. Ela viene na semana que vem para cá, para Brasil.
porque Venezuela está um pouco difícil e não é impossível conseguir algo allá. José Guanires chegou há 2 semanas. Ele vende comida na frente de um dos 11 abrigos de Roraima. A intenção é juntar dinheiro para trazer o resto da família. Ele está apreensivo, já que os 4 filhos devem chegar nos próximos dias. Minha família, minha mamá e também meus irmãos e meus niños que vêm para cá, mas estamos esperando conseguir dinheiro para que possam regressar aqui ao Brasil. E voltamos a falar sobre saúde precária, por sinal. Famílias de pacientes que estão na Santa Casa de Goiânia denunciam inúmeros problemas no local. Falta quase tudo, até água. A denúncia é de uma acompanhante. Ela está com um parente internado na Santa Casa há mais de 2 semanas e conta que todo dia falta água. Cadê a água? Dar banho nos pacientes também não tem sido fácil. É banho-maria, né? Molha o paninho e vai passando no corpo dele. Por causa da falta d'água, ela diz que as roupas de cama demoram a ser trocadas. Estas fotos mostram formigas no lençol, perto da sonda por onde passa medicamento. Por falar em remédios, eles também estão em falta. As famílias dos pacientes internados precisam comprar. De 3 em 3 dias a gente tem que comprar medicamento. A Santa Casa de Misericórdia ocupa um quarteirão inteiro, são 3 andares. É um dos maiores hospitais de Goiás que atendem o SUS. Aqui dentro tem 4 elevadores, mas só um estaria funcionando. Por ele circulam os profissionais, os doentes e todo o lixo que é produzido na unidade. Estas fotos mostram os funcionários da limpeza descendo com o lixo. Esta senhora que faz hemodiálise diz que muitas vezes usa a escada. Nós estamos indo de escada devido aos elevadores estarem estragados. Na sala de hemodiálise, aliás, tem um problema sério. Os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados. Eu saio com dor de cabeça e tonta de tanto calor. A crise na Santa Casa, em Goiânia, começou há 1 ano. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás chegou a pedir a interdição do hospital por causa dos riscos aos pacientes. A maior fonte de renda da unidade é o repasse que vem do Ministério da Saúde, estimado em R$1 milhão por mês, valor que está longe de resolver os problemas que enfrentam pacientes e acompanhantes. Nilson veio trazer água para a irmã, que faz companhia para a mãe que está internada. Tá caminhando para fechar isso aqui. E uma baleia foi encontrada morta na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. O animal, que mede em torno de 7 metros, foi empurrado pelas ondas até a areia e encontrado por banhistas. A cena impressionou os banhistas que estavam na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, nesse domingo. Alguns registraram o momento em que a baleia, ainda jovem, com cerca de 7 metros, apareceu morta na areia. Profissionais do projeto de monitoramento de praias estiveram no norte da ilha. Nós coletamos material para análises laboratoriais e só depois que podemos dizer qual a causa de morte ou não, né? Porque muitas vezes no caso das baleias a gente não consegue chegar a uma causa definitiva de morte. Essa baleia foi encontrada bem machucada na praia da Armação. O filhote de baleia franca já não tinha mais condição de deixar a areia. Foi só depois de muitas tentativas que ele aproveitou uma onda para voltar para o mar. Nossa equipe, quando chegou à praia, a baleia já não estava mais no local, então nós não sabemos se o animal ainda estava vivo ou se já tinha morrido quando retornou ao mar. As praias da ilha têm chamado a atenção dos moradores e turistas nos últimos meses, principalmente por causa da quantidade de animais mortos. Só nesse ano, mais de 300 pinguins foram retirados das areias de Florianópolis. As tartarugas também sofrem nesse período. Em 2018, o Projeto Tamar já reabilitou mais de 50. E o trabalho de conscientização tem ajudado a mudar as coisas. O seu Aldo e o filho Aldori, por exemplo, reconhecem que muitas vezes trouxeram nas redes alguns animais marinhos, mas agora já sabem o que precisam fazer. Vira ela com as patinhas para cima, começa a fazer massagem cardíaca nela, na barriguinha dela. 90% das tartarugas todas sobrevivem, que é legal, a gente tem que cuidar da natureza. Claro que tem, né? E quase 4 anos depois, a Polícia Federal finalizou e apresentou ao Ministério Público o relatório final que investigou as causas da queda do avião que matou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e os assessores dele. A Polícia Federal não indicou uma causa predominante. Segundo a investigação, 4 fatores podem ter provocado o acidente: falha humana,
problemas mecânicos, a desorientação espacial dos pilotos e a possibilidade do avião ter se chocado com uma ave. A apuração levou 4 anos. O avião transportava o então candidato à presidência da República e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. As falhas teriam sido nos compensadores, equipamentos que diminuem a força necessária a ser exercida pelo piloto durante as manobras, e também nos profundores, que mantêm o nariz da aeronave para baixo ou para cima. Os policiais saíram do encontro sem dar declarações. De acordo com o delegado que investiga o caso, o relatório apresentado aqui para as famílias é conclusivo. Agora, as mais de 4.000 páginas que fazem parte da investigação vão ser encaminhadas ao Ministério Público Federal em Brasília. O acidente que matou Eduardo Campos foi em agosto de 2014. O Cessna 560 se preparava para pousar em Santos, no litoral de São Paulo. Outras 6 pessoas morreram na queda do avião. Bom, e pesquisadores descobriram que um conjunto de bactérias da Amazônia é capaz de produzir biodiesel. Olha só como funciona. A descoberta é inédita no Brasil. Pela primeira vez, uma espécie de micro-organismo encontrada na Amazônia apresentou propriedades favoráveis para produzir combustível sustentável. Nós temos um banco, uma coleção que contém 65 espécies. Nós descobrimos que uma delas consegue ter um perfil apropriado para a produção de biodiesel. As chamadas cianobactérias são quase invisíveis a olho nu. Elas estão presentes em vários ecossistemas, principalmente onde há água e umidade. O processo acontece em 4 etapas. As cianobactérias são coletadas na natureza e cultivadas em um líquido. A massa de micro-organismos é separada da água. Dela é extraído o óleo. Ele serve como matéria-prima para produzir o biodiesel. A descoberta foi publicada numa revista internacional. Hoje, no Brasil, qualquer litro de diesel contém 10% de biodiesel. Ele é produzido principalmente a partir do óleo de soja. Conseguir gerar combustível por meio desses micro-organismos seria uma alternativa para evitar, por exemplo, a competição por terras para produzir alimentos. Sem falar que o tempo para você cultivar as cianobactérias é muito menor do que das plantas e etc. O custo também é bem menor. Além de que você produz um combustível de qualidade equivalente ou até melhor. O próximo passo é produzir o óleo em larga escala, mas os pesquisadores dependem do apoio do governo federal. Precisa de investimentos, tanto no aspecto de pessoal quanto no aspecto de infraestrutura. Fazer com que esse óleo, esse biodiesel produzido no laboratório, possa futuramente estar no motor dos carros, no motor dos caminhões e dos ônibus. Agora um dado preocupante, o número de roubo de celulares a pedestres cresceu no estado de São Paulo. Esses hábitos já se tornaram comuns. Pessoas falando ao celular ou mexendo no aparelho no meio da rua. Parece algo simples, mas os criminosos só precisam de um momento de distração para roubar o aparelho. Um crime que cresce sem limites. Segundo um levantamento da polícia, 90% dos roubos a pedestres têm o celular como alvo. E os dados são alarmantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a maio deste ano, já foram registrados mais de 111 mil roubos, em geral, só no estado de São Paulo. E 1/4 desses casos, o celular aparece como objeto levado pelos criminosos. Mas além do prejuízo material, algumas quadrilhas ainda conseguem invadir o sistema do celular para roubar dados pessoais que ficam cadastrados no aparelho. Por isso, segundo este advogado, alguns cuidados são necessários para evitar qualquer dor de cabeça. Inicialmente, o que você precisa fazer é dificultar esse acesso de qualquer forma. Hoje os aparelhos contam com diversos meios para dificultar esse acesso. Uma senha alfanumérica, existem aqueles aparelhos com leitores de digitais. Isso daí é a primeira barreira de acesso a qualquer pessoa. Você estabelecer uma senha que seja diferente de número, de informações de fácil acesso. Por exemplo, evitar usar a data de aniversário, porque se uma pessoa mal intencionada, ela pode entrar numa rede social
e pesquisar, saber a data do seu aniversário, o ano em que nasceu e jogar isso daí no aparelho. Ela pode ter o êxito ou não. Tendo êxito, ela vai ter acesso a todas as suas informações. Então, é criar uma barreira aí física a esse acesso. Uma outra forma de desestimular esse tipo de crime é procurar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. A primeira coisa a ser feita é comunicar às autoridades policiais. Você vai até uma delegacia ou até mesmo comunica isso via internet, dizendo, olha, eu tive o celular furtado em tal ocasião, em tal lugar, e fornece neste ato, que é muito importante, o número do e-mail do aparelho. Por quê? Munidos dessa informação, desse número, a autoridade policial vai determinar o bloqueio do aparelho, o que vai tornar difícil o acesso às informações e o aparelho propriamente inoperante para qualquer finalidade. Paralelamente a isso, se você opera com instituições financeiras ou você tem redes de familiares, o importante é comunicar a todos o furto do aparelho. Os bancos, por quê? Para que sejam evitadas fraudes, e a família também para que se evite aí um mal-entendido ou até bandidos se valendo dos seus dados, dizendo que sofreram um sequestro relâmpago, algo assim, para evitar um crime de extorsão. Além disso, trocar as senhas dos aparelhos e aplicativos pode ser uma boa forma de proteção. O ideal é que seja feito aí com regularidade a troca dessas senhas. Criar uma cultura de a cada 2, 3 meses ir alternando essas senhas, o que dificulta aí o acesso de qualquer pessoa. Mas nas ruas, para evitar esse tipo de roubo, muita gente usa a criatividade. Não dá para facilitar para bandido não, né? Agora uma polêmica no transporte por aplicativo. Diferente do que acontece com taxistas, no caso desses motoristas é obrigatório sim o uso de cadeirinha para transportar crianças menores de 7 anos. Vanessa depende do transporte por aplicativo para buscar a filha na escola. Já teve 2 corridas canceladas porque os motoristas se recusaram a carregar a criança sem cadeirinha. Chegou, ele olhou para mim e falou, senhora, não tem cadeirinha? Eu falei, não tem cadeirinha, porque é inviável carregar uma criança e uma cadeirinha. Ele falou assim, então tem que cancelar a viagem. Pega um táxi se quiser. Diferentemente do que acontece com os táxis, carros que fazem transporte por aplicativos não são autorizados a carregar crianças menores de 7 anos fora da cadeirinha. Quem não cumpre a norma é multado. Leandro trabalha para 3 aplicativos há 1 ano e meio. Ele conta que recusa toda a corrida com criança. Uma tarifa mínima que é R$ 6,65. Você transporta uma criança de 3 anos e cai na blitz, a multa é muito pior. Entendeu? E também acaba sendo prejudicado também o usuário. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito que obriga o uso das cadeirinhas é de 2008. A lei abre exceções, dispensa ônibus e táxis da utilização do equipamento. Nessa época, o serviço de transporte de passageiros por aplicativos ainda não existia no país. Mas, diante do novo cenário, o CONTRAN informou que o tema já é alvo de análise técnica. Não usar a cadeirinha é infração gravíssima. Multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Segundo a ONG Criança Segura, cerca de 50% dos acidentes graves e fatais ocorrem a menos de 50 quilômetros de casa e 25% de 50 a 200 quilômetros. Uma instituição norte-americana informou que a cadeirinha reduz em 71% a morte de bebês em acidentes, quando eles estão de costas para o movimento, e em 54% quando estão de frente. Nesta semana, um bebê foi o único sobrevivente de um acidente